Pronto, você tocou num ponto muito importante que é o seguinte: há vários núcleos, né, ligados ao Banco Master, a Daniel Worcaro. E esse núcleo, teoricamente, seria o núcleo da estratégia da comunicação, em termos de imprensa, né, relação com imprensa, marketing, propaganda, compra, publi, né, que como fazem os influenciadores e tal. Só que, como você disse, o que as apurações da Polícia Federal mostraram? Quando veio a público uma conversa entre Daniel Worcaro e Thiago Miranda, em que eles questionam ali, pensam num jeito de parar uma jornalista aqui do Brasil, da grande imprensa, porque ela estava dando muitas matérias que iam contra os interesses do Banco Master. E aí estavam pensando em vários jeitos. E aí eles mencionam buscar alguma coisa contra ela. Não estou dizendo que até aí tudo bem, não. Mas vem indícios de quebra de dados sigilosos. Por exemplo, dados bancários. Por quê? Porque eles procuram ali na troca de mensagens falar, olha, ela ganha tanto, ela comprou isso, ela comprou aquilo, olha, não tem nada no cartão de crédito. Como é que se obtém? Você quebra o sigilo fiscal, você entra no sigilo fiscal? Então, há essa dúvida, porque esses diálogos, eles dão a entender de que, de alguma maneira, eles tiveram acesso a uma troca, ao extrato bancário, por exemplo. Não se sabe, mas pelas informações ali que ele traz, algum acesso aos rendimentos, né, aos vencimentos dessa jornalista em questão. E aí, então, por isso que no fim da nota, olha como diz aqui no fim da nota, põe a nota de novo, Yuri, fazendo favor, que fala o seguinte: incluindo possíveis violações, lá no finzinho, vê se você consegue descer para mim. Incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos. E aí, possíveis violações de dados, é isso, né? Valeu, obrigada, Yuri, querido. E então entra, né, nessa questão de, olha, não é uma questão de que a Polícia Federal estaria perseguindo o pessoal da comunicação, não é isso. É porque há esses indícios, né? Uma coisa é a estratégia de comunicação para tentar salvar o banco que estava ali numa crise, uma crise midiática, né? Uma crise não só financeira, mas também uma crise de imagem, e aí você tentar manejar, né? Mas tem que ser dentro da legalidade, né? Sem você tentar calar de alguma maneira, sem você invadir as informações sigilosas das pessoas, enfim. É disso também que se trata, né, Matheus? Exatamente, Débora. É disso que se trata também, além dessa estratégia toda para tirar a credibilidade do Banco Central, nessas conversas encontradas no celular de Daniel Worcaro com o Thiago Miranda, eles têm uma série de diálogos que apontam um possível cometimento de outros crimes. Por exemplo, este que você acaba de citar em relação a uma jornalista do jornal O Globo, que essas conversas são antes da deflagração lá da primeira etapa da Compliance Zero em novembro do ano passado. Ela fez alguns questionamentos a Daniel Worcaro, algumas reportagens sobre as fragilidades que o Banco Master tinha na época, e ele conversa ali com o Thiago Miranda maneiras de intimidar a jornalista para tentar impedir a produção dessa reportagem. Não é a primeira vez. Em outro momento, Daniel Worcaro, em conversa com outros atores, já havia falado inclusive em quebrar os dentes de outro jornalista e, portanto, ele repetiu na conversa com o Thiago Miranda também essa estratégia de tentar intimidar quem fazia reportagens que podiam afetar de alguma maneira o Banco Master. E como tu bem colocaste, Débora, tinha ali nas conversas, inclusive, alguns prints, alguns comprovantes bancários da jornalista e, portanto, levanta-se essa outra questão. Como que eles tinham acesso aos dados bancários que, como de toda pessoa, é sigiloso, de uma jornalista ou de qualquer cidadão do Brasil. Portanto, Thiago Miranda aponta à Polícia Federal que ia além de uma estratégia de comunicação. Ele estava à frente dessa atuação, dessa ofensiva comunicacional para tentar salvar o Banco Master, salvar a reputação da instituição financeira que foi liquidada extrajudicialmente,
mas ele também atuava nessa outra frente, uma frente para, digamos assim, tentar intimidar jornalistas, impedir reportagens. Inclusive ali nessas conversas há uma discussão sobre contratar jornalista a peso de ouro para ver se ela não faria as reportagens em questão, e uma série de debates e os dois traçando estratégias para tentar impedir a livre atuação da imprensa. Portanto, esses diálogos foram vistos pela Polícia Federal, a gente aqui da CNN revelou e subiu reportagens sobre esses áudios, outros jornais também trouxeram essa notícia, e agora a Polícia Federal, em um novo desdobramento, mira Thiago Miranda, como eu disse anteriormente, para tentar elucidar melhor qual que era o papel desse personagem dentro de toda essa trama, porque se tratam, primeiro, da reputação do Banco Central, que é a autoridade monetária responsável pela rigidez do sistema financeiro brasileiro, e também, de alguma maneira, a tentativa de impedir o trabalho livre da imprensa, Débora. Certo. Matheus Teixeira, olha só, olha lá no seu WhatsApp. O Gustavo Uribe acaba de mandar para a gente a decisão do ministro André Mendonça. Vamos ver na tela, então, essa decisão do ministro André Mendonça, que autorizou essa operação, 10ª fase da operação Compliance Zero. E aqui, olha só, Gustavo Uribe trouxe para a gente, então, esse documento. A decisão é um documento um pouco longo, o Matheus Teixeira está lendo aqui, mas a gente lê pelo menos esse começo, esse ponto 1, que ele é importante porque daí fala sobre as suspeitas, né? Então, fala que a polícia, então, ele atende a um pedido, o ministro André Mendonça atende a um pedido da Polícia Federal para essa diligência. E aí fala o seguinte, ele autoriza, né, defiro, a medida de busca e apreensão pessoal e domiciliar. O que significa? Se Thiago Miranda, e aqui, em desfavor de Thiago Miranda Silva, a fim de colher elementos de convicção para apurar eventuais delitos. Já já eu falo dos delitos, mas o que é apreensão, busca e apreensão pessoal e domiciliar? Se ele estiver na rua, vê lá, se ele estiver com telefone, pega, etc. E na casa dele, domiciliar também em alguns endereços. E aí o seguinte, qual a motivação desse pedido e dessa decisão proferida, né? Que Thiago, a fim de colher elementos de convicção para apurar eventuais delitos que teriam sido praticados em coautoria, olha aí, com Daniel Vorcaro, Daniel Bueno Vorcaro, e outros integrantes de organização criminosa. E aí, olha aqui os crimes, com o objetivo de proteger o núcleo dirigente da organização criminosa, manipular a opinião pública, coagir, intimidar e violar dados sigilosos de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Porque, olha só que importante, vamos destrinchar aqui. A gente falou de jornalistas e a gente fala também de concorrentes. Concorrentes o quê? Em banco, né? Pessoas do mercado que concorriam de alguma maneira, adversários ali do Banco Master. E pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Quem era o presidente do Banco Central naquele momento? O mesmo de hoje, Gabriel Galípolo. Porque houve mensagens de gente tentando chegar perto de pessoas que na época eram próximas a Gabriel Galípolo para de alguma maneira tentar ou comprar, assediar ali com dinheiro, contratação ali, meio de fachada e tal. Então, isso aqui, esse aqui é o coração, né, do que são as suspeitas do que Thiago Miranda, né, que justificam essa busca e apreensão pessoal e domiciliar em desfavor de Thiago Miranda, dono da agência MIT. A agência MIT que agencia várias celebridades de calibre nacional, marcas famosas, e tem uma atuação muito grande também nas redes sociais, especialmente nas redes sociais. É uma agência muito forte, o trabalho que ele faz é um trabalho muito forte. E aí, quando eles extraem os diálogos do telefone de Daniel Vorcaro, eles se deparam com essas conversas de Daniel Vorcaro e Thiago Miranda, falando sobre como calar, como segurar um jornalista, como violar o sigilo dessas pessoas, como
comprar ou tentar abordar de alguma maneira pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Então, a gente vai trazendo, está lendo essa decisão que foi obtida pelo nosso âncora Gustavo Uribe, sempre aqui colaborando no 360, e também Jonas Maia, que está nessa cobertura. E foi isso. Essa busca e apreensão, né, essa diligência está acontecendo nesse momento, tá? É a informação que Jonas Maia nos traz. A gente está lendo aqui o documento, Matheus Teixeira está lendo o documento e toda a nossa equipe da CNN, e daqui a pouco eu volto com mais informações, porque o documento é grande e sempre tem informações importantes ao longo da decisão do ministro André Mendonça. Eu volto com isso daqui a pouco.